As leituras deste domingo nos propõem o tema da luz. Jesus apresenta-se como a luz do mundo, pois a sua missão é libertar os homens das trevas, do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry. Eu sou da congregação dos Oblatos de São José e neste domingo, o quarto domingo da Quaresma, domingo de alegria, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal para envolver os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do evangelho do dia. Comigo aqui está sempre, o nosso amigo Marco, como nosso convidado, para partilhar o evangelho conosco. Bem-vindo aqui, o Marco, ao canal do Padre Tinaka. Olá, Padre Tinaka. Olá a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente, esse quarto domingo da Quaresma. Vamos nos encaminhando para a grande data. E com isso, queria aproveitar e pedir aqui para vocês, além da reflexão diária, e semanal dos evangelhos, deem uma olhada nos outros vídeos que a gente lançou, que a gente gravou, inclusive sobre a Quaresma, ou até mesmo os outros anteriores, para você ir se habituando com esse tipo de estudo da palavra, não é? E aproveita que você está nos assistindo agora, dá uma moral aqui para o canal do Padre Tinaka e clica no like lá, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus e dar mais engajamento aqui para esse vídeo, né? Espero que todos vocês gostem do vídeo de hoje, pois é um dos evangelhos muito bonito. Muito bem, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma história simples de Jesus e do mendigo que nasceu cego. Jesus vê o mendigo ali, mendigando no caminho, e ele para. Seus discípulos perguntam para Jesus quem pecou, o mendigo ou os pais dele, para que ele nascesse cego. Eles perguntaram, seus pais devem ter cometido algum pecado terrível, porque se vocês se comportarem bem, se vocês forem bons meninos e meninas, nunca sentirão nada acontecendo com vocês que possa ser terrível ou difícil de suportar ou lhes causar sofrimento. Vejam, é uma coisa terrível carregar isso conosco, porque é preciso conhecer as pessoas que sofrem para entender seu grande heroísmo, sua grande paciência. Eles não gritam aos céus para resolver cada pequeno problema para eles. Eles não estendem a mão e dizem que é justo ou injusto que eu tenha esse tipo de vida enquanto os outros andam por aí tão ricos. É apenas um mau hábito realmente e nós nunca devemos falar sobre isso entre nós. Porque se os bons foram recompensados aqui e agora só com coisas boas, como fica aquele bom homem, o único bom que caminhou como ser humano entre nós e terminar na cruz gritando e ao mesmo tempo perdoando-nos, porque nós somos estúpidos, não sabemos o que estamos fazendo. Portanto, quando se trata de pecado, devemos ser muito claros
O pecado é uma recusa ao amor. Sabemos que Deus sofre por nós. Ele mesmo sofre para que todos os que sofrem possam encontrar alguém com quem possa se relacionar. E não tenham que ficar com raiva do céu e de Deus, dizendo: como você pode fazer isso comigo? Eu tenho me comportado tão bem. Ser um ser humano é se alegrar e ser feliz. E também é ser triste, porque o ser humano é isso. Essa é a essência da humanidade. Isso não é nada excepcional. Não precisamos fazer coisas terríveis e perversas para incorrer em punição. O que então se pode dizer deste pobre cego? Para Jesus, não é uma questão de quem é culpado, mas sim o que deve ser feito para alcançá-lo e ajudá-lo. Jesus passa a curá-lo. Primeiro ele faz barro com a sua saliva, depois espalha barro nos olhos do mendigo. Por que barro? Para lembrar a ele e a seus discípulos como Deus criou Adão, do barro da terra. Deus o criou no jardim do Éden e assim nasceu uma nova vida. Então Jesus unge o mendigo com barro e o envia para se lavar no tanque de Siloé. O tanque sagrado onde os anjos vêm e dizem que movem as águas curativas daquele tanque. O cego volta enxergando. Nasce uma nova vida, uma nova criação, assim como Adão. O cego não mais tropeçará nas trevas, mas agora caminhará na luz do Senhor. Às vezes, todos vocês diriam a palavra milagre. E essa é a palavra certa, realmente. Mas o milagre teve muitos significados hoje. Mas, basicamente, o milagre foi todos aqueles que o amavam, que estavam assistindo e, de repente, viram esse homem cego de nascença andando por aí, rindo, dançando, conversando com as pessoas. E eles dizem, milagre, não é maravilhoso? E foi maravilhoso. É isso que Jesus está tentando ensinar aos discípulos. Deus não vem para punir, Deus vem para curar e salvar. Aderir à proposta de Jesus é enveredar por um caminho de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Da ação de Jesus nasce o novo homem, isto é, o homem elevado às suas máximas potencialidades pela comunicação do Espírito de Jesus. Quando ouvem a notícia da cura, os fariseus ficam cegos por sua própria arrogância, alegando que o homem quebrou o sábado. Vejam só. Até seus pais ficam cegos pelo medo das autoridades. E o mendigo? O mendigo que agora pode ver é expulso da sinagoga e jogado na rua. E por qual motivo? Por dizer a verdade. Jesus procura-o, encontra-o e chama-o para se tornar um dos seus discípulos. Aqui temos muitas lições. O cego vê e os que dizem ver tornam-se cegos. Para dizer a verdade, nós também somos frequentemente cegos. Cegos talvez por preconceitos, por nossa ignorância, por nossos medos e nosso orgulho. E assim, muitas vezes, escolhemos sentar no escuro, com medo da luz e do que a luz pode nos revelar sobre nós mesmos. E, no entanto, a pequena voz sussurra suavemente, não em nossos ouvidos, mas em nossos corações. É a voz de Jesus. Não tenham medo. O Pai irá lhes entregar um reino. E ainda, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E claro, ao maior mistério de todos, como Jesus vem nos curar de nossa própria cegueira, basta que nós voltemos para Jesus, nosso Senhor, com fé e oração, pedindo-lhe a sua ajuda, que nos ajude a ver o mundo com os olhos de Deus, a ver como Jesus vê, a julgar como Jesus julga, a perdoar como ele faz e fez na cruz do Calvário. Pai, perdoar-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos e minhas irmãs, durante essa quaresma, vamos então todas as manhãs ao acordar do sono, nos afastarmos da escuridão e nos levantarmos com Jesus para caminhar com ele como os filhos da luz, para o amanhecer de um novo dia. Muito obrigado, Marco. É o convite para voltar para Jesus e caminhar na sua luz.
É por isso que o salmista, compreendendo tudo isso, essas realidades, escreveu no Salmo 35: na vossa luz contemplamos a luz. Aquele homem, aquele cego de nascença, ele vai representar todos nós. Nós nascemos no pecado, nós nascemos com algo nos impedindo alcançar a graça. Mas encontrando Jesus, ele veio nos dar vida, e essa vida em abundância. Já falou isso no capítulo 10, né, desse mesmo Evangelho de João, e isso deve nos ajudar a entender o que Jesus pretende fazer. É o domingo de alegria, porque estamos nos alegrando porque a nossa festa está próxima, daqui a 3 semanas, mais ou menos. Mas por que está próximo? Porque é a festa da Páscoa, a festa em que a vida domina a morte, a festa em que a luz domina a sombra. É por isso que, durante toda essa semana do Domingo de Alegria, do Domingo de Laetare, vamos lendo os evangelhos que têm a ver com a vida, salvar a vida humana, proteger a vida, com esse tema que tem a ver com a vida, nesses sinais de Jesus, e que vamos lendo essa semana toda, que nos dias que vem seguinte. Devemos buscar meios de volta para Jesus nesse tempo quaresmal, para não permanecermos nas trevas. Ô Marco, a partir do Evangelho, você viu que os fariseus ficaram lá como uma baleia, né, para impedir, né, a graça, para tentar impedir essa luz, para mexer com esse trabalho de Jesus e questionando esse homem. Como é que nós também, no qual ponto que nós podemos agir igual aos fariseus do evangelho de hoje? Padre Chinaca, isso acontece realmente com uma certa frequência, né? Aí foi como eu disse anteriormente, né? Nós somos frequentemente cegos, né? Cegos por quê? Somos cegos pelos nossos preconceitos, pela própria ignorância, por nossos medos, por nosso orgulho, por nossa impetuosidade, né? Por nossa falta de consideração com o próximo. E assim, muitas vezes nós escolhemos ser cegos, fechar os olhos para os problemas do outro, não é? Jesus disse para entrar no reino é preciso servir. Ele veio para servir, é se colocar à disposição do outro, né? É amar o seu próximo. Todo o evangelho de Jesus significa amor, né? E quantas vezes nós não fechamos os nossos olhos para os problemas mais comuns? Aquele que nos pede um trocado no farol, para aquele que pede um pão, para aquele que vem nos pedir um remédio, ou algo, um copo d'água que seja. Quantas vezes nós ignoramos aqueles que chamam lá fora porque a gente acha que vai ser um estorvo, né? Ao fazermos isso no nosso dia a dia, com essas mudanças de atitude, nós podemos realmente abrir os olhos, fazendo o quê? Se livrando desses preconceitos, servindo o seu próximo, como Jesus fez, servindo aquele homem que ainda estava no sábado, né? Então, para que isso não aconteça conosco, para que nos livremos dessa cegueira, precisamos realmente uma mudança radical de atitude, né? Nos colocar a serviço, compartilhar o bem e fazer de cada um irmão, que foi como Cristo nos pediu que fosse feito. Muito bom, Marco. Passamos a ser cegos quando voltamos a caminhar nos pecados. Isso é muito simples, mas Jesus sempre está ali nos esperando nos sacramentos para nos curar e que possamos também chegar bem na sua luz. Sempre na luz de Cristo, na luz de Deus é que contemplamos a luz. Então, no relato de hoje, né, o Evangelho de São João, no final,
do encontro entre Jesus e esse homem, né, que foi curado de sua cegueira, ele chegou a acreditar em Jesus Cristo. Ele chegou a crer em Jesus Cristo. Na verdade, isso foi o que Jesus veio para cumprir, para nos salvar e que nós possamos acreditar, nós que possamos crer nele e obter essa salvação. E esse homem creu em Jesus Cristo, ele acreditou em Cristo. Será que nós somos maior que ele, no aspecto de que conhecemos Jesus, nós sabemos tudo o que precisamos fazer para acessar essa salvação, mas parece que os nossos atos não estão demonstrando os atos da pessoa que acredita, que crê em Jesus Cristo. É o falar, mas fazer contrário, né? Isso também, infelizmente, é muito comum para nós, né? Para nós, principalmente para nós católicos, né? Algumas pessoas são cegas para a bondade de Deus em suas vidas, né? Então, o que acontece? A pessoa está sempre resmungando, sempre falando algo, mas ela não percebe as outras coisas boas que vem acontecendo, né? O que adianta você falar, nossa, eu sou bom, eu vou na missa todos os domingos, né? Eu pago o dízimo. Só que ao sair da missa você já está falando mal do seu vizinho, você está fechando seus olhos para o pobre na calçada, você está fechando seus olhos para os seus problemas familiares. Todos nós temos isso dentro de si. E eu reforço esse questionamento que você fez com a primeira resposta. É preciso a mudança radical de vida, como a do mendigo, que estava lá jogado na rua, era menos do que nada, né? E de repente ele encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo pergunta a ele, você acredita? Ele diz, eu acredito. Houve uma mudança radical na vida daquele homem, que apenas sofreu uma vida inteira de sofrimento. E a Bíblia não fala em nenhum momento que ele reclamava, que ele postergava isso para outras pessoas, ou como a Bíblia dizia, que isso era uma culpa dos seus pais ou dos seus avós, já que a lei dizia que aqueles que pecavam trariam esse problema, né, até para a terceira ou quarta gerações, se eu não me engano. Você não vê o mendigo falando nada disso, ele apenas muda a sua vida a partir do encontro com Jesus. E é isso que nós devemos buscar para todos sempre. Mudar as nossas vidas ao encontrar com Jesus. Mas para encontrar com Jesus, é como você disse, é preciso crer. É preciso acreditar que Ele está lá, nos esperando, pronto para nos livrarmos de todo esse mal, de todo esse pecado. Muito bem, Marco. Obrigado pela sua resposta. Queridos irmãos e irmãs, deve nos inspirar para que fiquemos mesmo no bom caminho. E, irmãos e irmãs, é isso, na verdade, que o que trazemos ao seu redor nessa semana de alegria. É o domingo de alegria. Jesus é a nossa alegria. É o domingo em que o tema da vida, né, superabundou, né, o tema do pecado e da morte. E isso que vamos vendo, né, durante toda essa semana. O mesmo domingo em que a vida humana, assim, de que já projetamos para a Páscoa, em que Jesus ressuscitou dos mortos, conquistando a morte. Então, para nós, tudo isso tem significado, e a partir desse domingo já podemos enxergar direitinho essas realidades. Obrigado, Marco, pela sua presença, pelas suas respostas, né, colocações. Deus te abençoe. Muito obrigado, Padre Chinaca. Gostaria de só complementar o que foi dito até agora, né, até pelas perguntas que foram feitas, muito pertinentes, pelo seguinte: no Evangelho, vemos o homem fisicamente cego curado por Jesus e judeus cegos espirituais que se recusaram a ver a maravilhosa obra de Deus em Jesus e a reconhecer que Jesus veio de Deus. O homem que recebeu a visão acreditou em Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e profeta e o adorou. Os judeus, por outro lado, não acreditaram em Jesus e não se arrependeram. Portanto, eles permaneceram espiritualmente cegos. A cegueira espiritual é quando uma pessoa, devido à corrupção da mente,
perde de vista a verdade. A pessoa não segue mais o caminho da verdade. A pessoa pode até mesmo silenciar a verdade, mas essa pessoa ela está no escuro. Algumas pessoas são cegas para a bondade de Deus em nossas vidas, né? Como eu disse antes. Essas pessoas não contam as suas bênçãos, elas apenas contam os seus problemas. Eles sempre são rápidos em reclamar sobre o que está acontecendo de errado. Eles dificilmente veem o que está dando certo. Eles veem o copo meio vazio, em vez do copo meio cheio. Eles veem uma mancha escura em uma folha branca, em vez de uma folha branca com uma mancha escura. Algumas pessoas são cegas para as coisas boas nos outros. Essas pessoas são cegas para os dons de Deus nos outros. Eles nunca estão satisfeitos com o que está disponível. Eles estão mais preocupados com o que está faltando. É como se essas pessoas fossem sempre impulsionadas por algum espírito negativo. O evangelho de hoje nos mostra que algumas pessoas são cegas para aqueles que precisam da sua ajuda, ou cegas para onde sua ajuda é necessária. Essas pessoas são rápidas em fechar os olhos para as responsabilidades que exigem atenção. Meus irmãos, toda cegueira espiritual é uma habitação nas trevas. O que é necessário é a luz de Cristo. Então, por isso, eu acredito e rezo para que nosso amor e nosso desejo por Jesus cresçam sempre, principalmente em tempos de grande provação. Muito boa a sua explicação. A resposta que inspira, né? A resposta que que deve nos levar para a palavra de Deus. E, irmãos e irmãs, vamos agora continuar dando força a esse canal, né, curtindo os nossos vídeos, compartilhando, até escrevendo no nosso canal. E isso vai nos ajudar muito, né, para deixar o YouTube, né, compartilhar o nosso canal no mesmo YouTube. Deus abençoe vocês. Obrigado, Padre Chinaca. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Para você que ficou até o final do vídeo, deixa o seu like aí no vídeo, né? Tenho certeza que vocês conseguiram aprender algo novo aí sobre esse evangelho, né? Para que ele sirva de uma reflexão para vocês, para suas famílias, né? Principalmente nesse quarto domingo da Quaresma, que vai aproximando a gente da grande data, né? Da grande ressurreição. Então, agradeço a todos mais uma vez e curtam, compartilhem e se inscrevam aí no canal do Padre Chinaca, tá bom? Uma boa semana a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.